Bom, agora que a gente já compreendeu aí de onde esse vírus surge, de onde vem, a gente já compreendeu que esse vírus não foi produzido em laboratório, não foi, tá? É um vírus, ele é natural, a gente consegue rastrear ele até o morcego. Ele não é único na natureza, a gente já falou que tem uma família de vírus como ele. A gente já pode falar a reação dele no nosso organismo. Então, como que ele infecta a gente? Onde que ele ataca? Quando ele entra no nosso organismo, ele vai entrar nas vias de acesso respiratórias. Então, ele vai entrar ou nariz ou pela boca. Então, ele vai atacar ou a pele do nariz, a parte de dentro do nariz, e aí ele entra no nosso organismo, ou garganta, chegando até o pulmão. Essa imagem, vamos prestar bastante atenção aqui, ó. Tem essa linha cinza que separa a parte de dentro da célula, tudo isso aqui é dentro da célula, e essa parte branca é o lado de fora dela, que é o espaço que existe entre as células. A célula, ela possui uma fechadura chamada receptor S2, que está aqui. É uma fechadura que, quando tem uma proteína que nós precisamos, em proteínas específicas que se ligam nesse receptor, elas conseguem entrar dentro da célula e trazer coisas que a gente precisa para viver, normal. É a comunicação entre as células, isso acontece em todas elas. Só que esse safado desse vírus, ele tem uma cópia da chave, que é aquela proteína S, ou proteína spike, ou as espículas, que dão essa aparência de coroa para o vírus. Quando ele vai passando na célula e ele encontra essa fechadura e encaixa a chave, ele consegue entrar na célula do nosso organismo, aonde ele estiver. Preferência são essas células respiratórias, principalmente as células do pulmão, que tem muitos desses receptores, tá? Quando ele entra dentro da célula, ele se abre e põe para fora o RNA, que é o material genético que a gente conversou lá atrás. A célula que não entendeu que está sendo atacada, porque esse vírus entrou por um processo legal, uma via normal. Ela vai pegar esse RNA e vai decodificar. Lembra que a gente falou de ler a receita? Ela vai ler a receita e vai produzir o que essa receita está mandando. O que essa receita manda ela produzir? Novos vírus. Então, essa célula vai pegar essa cópiazinha e vai ficar o tempo todo produzindo novos vírus, até o momento que ela chega até a morrer de tanto vírus que ela produz. O vírus sai de lá, então uma célula infectou a célula, um vírus infecta a célula, ela produz centenas de outros que vão infectar centenas de outras células. A Fiocruz, que é uma instituição sensacional, conseguiu captar essas imagens em microscópio. Ó. Então, aqui a parte de dentro de uma célula, esses pontinhos pretos são os vírus, como eles são bem menores em relação a uma célula bem maior, né? Aqui, ó, é o momento exato em que a célula está se abrindo para esse vírus entrar, que ele conseguiu usar a chave. Nesse aqui, ó, mostra essa vesícula com várias partículas do vírus. Isso aqui é tudo vírus que a célula está produzindo. Até o momento, ó, que eles começam a sair da célula e quebrando ela. E vão saindo vários pontinhos pretos aqui, ó, que foram produzidos pela célula. A célula fez essa replicação. Bom, a gente já sabe agora como ele infecta a gente. Entra na célula pela essa proteína. Como que a gente transmite ele? Como que eu pego isso? Como que eu posso me prevenir dessa doença tão terrível? A parte ruim é que o que a gente pensava no começo não é muito pior. A gente imaginava que a gente pegava por gotículas de saliva, só gotículas de saliva. Então, se alguém tossisse, a gente estivesse próximo, a gente pegava. Toda parte, quando que sai essa saliva do nosso corpo? Quando a gente põe o ar para fora, a gente expira. Quando a gente conversa, tosse, espirra, essas gotículas de saliva saem de dentro do nosso corpo, carregadíssimas de vírus. As mais pesadas vão caindo, né? Ela é mais pesada, ela vai caindo, vai fazendo essa curva aqui, ó. Onde tiver, onde essa pessoa tossiu, falou, espirrou. Na cara de alguém, numa mesa, numa comida que você está comprando na rua, né? No apoio do ônibus. O lugar que tiver vai ser contaminado. Só que é muito pior. Hoje a gente sabe que não são somente pelas gotículas que a gente consegue pegar a Covid. Existem gotas muito menores, que a gente chama de aerossóis,
muito, muito menores que ficam no ar e vão indo embora bem mais longe, porque elas são muito leves, elas não caem logo na sequência. E aí que tá o problema. A gente tá andando, tá? A pessoa tá longe de mim, mas ela não teve nada. E eu tô andando atrás, nem põe a máscara, porque tô longe dos outros, não preciso. Agora a gente sabe que o vírus está no ar, ele não está mais caindo, ele não está mais pesado, próximo da pessoa contaminada, ele está em todos os lugares. Então a gente deixou de pegar por gotículas e agora a gente pega por aerossóis, que é muito mais perigoso. Ó, os aerossóis, eles viajam na ventilação. Como a pessoa tosse dentro de uma loja que tem um ar-condicionado, ele fica viajando naquele ar-condicionado, ó. Fica viajando. Porque ele não cai no chão. Terrível, né? Aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre o uso da máscara. A primeira e primordial forma de prevenir. Tem que usar máscara, não é uma discussão se a gente tem que usar, é obrigatório. Olha aqui, ó. Essa primeira pessoa que está desenhada, ela está contaminada. Tá vendo que estão saindo vírus dela, certo? Se essa pessoa está sem máscara, falando próximo de uma outra pessoa sem máscara, é certeza que essa pessoa vai pegar. Então a chance é muito alta de pegar a doença. Ela vai respirar isso. Se a primeira pessoa contaminada não está com máscara e a que não está contaminada usa, ainda a chance é muito grande, porque a máscara, ela segura o vírus. Ela não impede tão bem ele de entrar. A gente vai falar sobre isso. Qual é o único jeito de a gente ter segurança? É a pessoa contaminada usar a máscara e nós também. Quem está contaminado e quem não está contaminado, tá? Só que a gente sabe que tem um monte de gente irresponsável e sem noção na rua que acha que a pandemia acabou e não está usando mais a máscara. Essa pessoa pode estar assintomática ou acha que pegou uma vez o vírus e não vai pegar de novo, então pode andar sem máscara na rua. Por isso que a recomendação hoje e é uma recomendação fortíssima, gente, usar 2 máscaras. 2, uma sobre a outra, tá? A cirúrgica, a descartável, primeiro, e depois a de tecido. Se você fizer isso, mesmo que a pessoa próxima a você estiver contaminada, a chance de você, a eficiência dela é de 95%. As chances são muito baixas de você pegar a doença, tá? Mais baixas ainda se você usar essa máscara aqui, que a gente encontra como N95 ou PFF2. Essa máscara é muito usada para construção, né, para segurar partículas de pó. Só que ela veda completamente o rosto, não entrar por lugar nenhum, por isso que ela é muito mais eficiente. Então, a recomendação é, use esta máscara sem filtro, o filtro é péssimo, ele deixa entrar as partículas, tá? Ou use 2 máscaras, a descartável e a de tecido. Combinado? A partir de agora é assim. Tá? Não adianta sair com aquela máscara porcariazinha que fica caindo toda hora e você subindo no nariz. Aquilo não adianta. Tá bom? Próximo. Distanciamento social. Isso a gente já tá careca de ouvir também, mas finge que não existe mais, né? Você vai pegar um mercado, tem alguém sempre atrás de você. E é essa hora que você vai ter que falar pra pessoa se afastar. Por quê? A gente tá vendo aqui, ó. A pessoa A contaminada. O aerossol que sai dela atinge a pessoa bem inteirinha. Não é só o nariz, é inteirinha. Ela tá próxima. A pessoa próxima é inteiramente atingida. Agora, a pessoa que está longe, não. Algumas partículas podem chegar, mas é muito baixa para essa pessoa ficar infectada e doente. Então, a gente tem que tomar um distanciamento grande, tá? Aí, aqui, mostra o pessoal que vai fazer atividade física ou tô andando na rua despreocupado porque eu tô sozinho. Para você estar um pouquinho seguro, a pessoa na sua frente tem que estar a 4 a 5 metros de distância. E você usando máscara. Olha aqui pessoas correndo, ó. Sabe quando você tá andando e alguém passa um perfume assim, ó, e você entra naquela nuvem de perfume? É a mesma coisa, ó. Essa pessoa tá respirando. Na hora que ela respira, ela deixa uma névoa de gotículas aqui, ó. E quem tá atrás entra no meio dela. Então, não tem como fugir. A gente tem que usar máscara e ficar distante. Um outro estudo maravilhoso que mostra pra gente é isso daqui, ó. Uma pessoa infecta 2,5 pessoas a cada 5 dias. De 2 a 3 pessoas a cada 5 dias. Uma pessoa doente. Pensa que essa pessoa doente, às vezes ela não tem sintomas,
ou ela tem sintomas como diarreia, e ela não sabe que está doente, aí ela vai infectar 5 pessoas. Essas 5 pessoas, a cada 5 dias, infectam outras 2 a 3 pessoas. O total é que daqui a 30 dias, uma pessoa infectou 406. Porque uma pessoa vai infectando a outra. Um doente infecta o outro. Então, se a gente não tem distanciamento social, é isso que acontece. Se a gente não fica em casa, a gente quer bater perna na rua, a gente acha que pode andar na Marechal, ou pode ir em baile ou em balada, é isso aqui que acontece. Uma pessoa infecta 406. Quando a gente tem 50% de pessoas a menos na rua, que é quase o que a gente está tendo aqui, a gente está tendo uma média de 47, 48% aqui em São Bernardo, uma pessoa em 5 dias infecta um pouquinho mais de uma. 30 dias depois, ela infectou 15. Olha a diferença, de 406 para 15. Diminuiu muito, né? Mas ainda é um número grande. Se a gente tiver 75% das pessoas em casa, uma pessoa vai infectar quase nenhuma. Daqui a 30 dias ela infecta 2 pessoas. 3 pessoas, no máximo. Por isso é importante a gente ficar em casa e é distante uma pessoa da outra. Os doentes têm... Porque se tem menos gente na rua, eu tenho uma probabilidade menor de encontrar uma pessoa doente. Concordam? Se tá todo mundo zanzando por aí, eu tô indo em loja, eu tô indo no mercado, eu tô indo pra escola, a chance de eu encontrar uma pessoa doente é alta. Agora, se tá afastado, quem está na rua, quem realmente precisa estar na rua, quem tá indo trabalhar, aí sim. A chance de eu encontrar um doente é menor. A chance dessa doença se espalhar mais ainda é ainda menor. Tá? Então tem que fazer isso. A gente tem que sacrificar. Acabou de sair hoje na mídia que depois de 10 dias de lockdown em Araraquara, hoje eles não tiveram nenhuma morte. Nenhuma. O resto do Brasil, a gente teve hoje mais de 3.600 mortes. A gente precisa parar e se fechar, tá? É muito importante a gente pensar nisso por causa desse feriadão da semana que vem. Ou dessa semana, né? Porque eu vou postar pra vocês agora segunda-feira. Então, esse feriadão é pra ficar em casa, não é pra sair na rua. Esse é o objetivo. A gente está sacrificando os feriados lá da frente para poder segurar a doença aqui, tá? Lavar as mãos. Parece uma coisa óbvia, mas não é. Quando a gente falou lá da estrutura da célula, lembra que eu falei da pele dela? A pele do vírus, o envelope. Do que ele é feito? Ele é feito daquelas espículas, aquelas proteínas toda a volta, e de gordura. É lipídio, é gordura a pele do vírus. Como é que você quebra gordura aí na sua casa? Infelizmente, do pneuzinho a gente ainda não está conseguindo muito bem, né? Mas e a da pia? E a da panela? Como é que a gente quebra essa gordura? É usando um detergente, não é? É usando um sabão. É a mesma coisa com o coronavírus. Você vai lavar a sua mão de 20 a 30 segundos, não menos do que isso, e tem que usar sabão, não adianta usar água. Porque o sabão quebra a gordura, igual na panela, ele vai quebrar a gordura do envelope, da pele do vírus e vai matar esse vírus. Certo? Então, tem aqui um passo a passo de lavagem das mãos. Então, você vai lavar a palma da mão, esfregar bem uma na outra, entre os dedos, ó. Entre os dedos. Unha, dedão, unha, dedão, que fica por fora. Esfregar a parte de trás das mãos, o dorso. Depois você enxágua. Então, isso tem que virar rotina. E a gente vai ver quantas doenças a gente não deixou de pegar esse ano, quantas viroses a gente não deixou de pegar, porque passamos a adotar a lavagem das mãos e o uso do álcool em gel. Isso fez toda a diferença, até nas escolas, os pediatras têm falado muito isso, da quantidade de doenças, como diminuiu as doenças nas crianças por essa prevenção que está acontecendo, tá? O álcool, ele tem que ser o 70%. Tem que ser. Por quê? O álcool 70%, ele é um álcool 100% diluído em água. Tem 30% de água, 70% de álcool. A composição é isso. E aí, o que isso significa? O álcool 92%, que é o que a gente consegue comprar, tem muito álcool e o álcool puro não entra na célula do vírus. Não entra na pele do vírus, né? O
Quem que entra na pele do vírus? A água consegue. Só que a água que leva o álcool. Se você tem muito mais álcool do que água, não funciona. Passa reto. E se você usa o álcool 46, que é o outro que a gente encontra para comprar, é muita água, a quantidade de álcool que entra não é suficiente para inativar o vírus. Então, o único que funciona é o 70%. Certo? Agora vamos falar um pouquinho da vacina. O que é vacina? A vacina, ela prepara o seu corpo para a infecção. Ela está treinando o seu organismo para isso. Para a gente ficar bom numa coisa, a gente tem que treinar. Então, você quer que o seu corpo fique bom para combater a doença, a gente tem que treinar ele. Como que a gente treina? A gente coloca naquela seringa, tem pedaços do vírus ou o próprio vírus morto, inativado. Isso acontece, vou colocar um vídeo aqui para vocês verem, mas por processos térmicos, químicos, esse vírus com certeza está morto ou está em pedaços. Quando isso entra dentro do nosso organismo, o nosso corpo não entende que aquilo ali está morto ou inativado. Ele encara como uma ameaça e ele vai atacar. Nisso que ele vai atacar, ele desenvolve, ele aprende a se defender contra aquele organismo. Como a vacina não tem potencial de causar doença, não acontece nada. Seu corpo aprende, guarda essa informação e fica esperando vir o vírus verdadeiro. Ou a bactéria, que a gente também tem vacinas para as bactérias. Bem simples a ideia. É só para aprender a combater o vírus quando ele tiver. Como que isso funciona? O nosso organismo, ele olha lá para o vírus, ele olha qual é a proteína que está na casquinha do vírus que ela usa para entrar na nossa célula. A gente já aprendeu do coronavírus e a proteína Spike. Ele estuda a proteína Spike e ele cria um anticorpo. Um anticorpo é uma proteína que vai grudar nessa proteína Spike. Então, é uma proteína grudada na outra. Quando o vírus tenta usar a chave dele para entrar na célula, não encaixa mais. A gente mudou a chave do vírus e agora não encaixa mais. Quando esse vírus fica vagando pelo nosso corpo, as nossas células de defesa encontram ele e matam. Antes dele começar a se reproduzir tanto que não dê chance para a nossa defesa. Tá? Então, o que o nosso sistema imunológico faz? Ele não só mata o vírus, ele impede o vírus de entrar na nossa célula. Isso é o anticorpo, tá? É o anticorpo. Quando a gente toma vacina, então, o nosso corpo produz o anticorpo e guarda o molde na memória. Acabou a vacina, o efeito da vacina, acabou, ele não está se sentindo mais ameaçado, mas ele guardou o molde do anticorpo. Quando você estiver andando na rua e tiver contato agora de verdade com o vírus, o seu corpo olha e fala, eu já sei como combater. O anticorpo está pronto, mandou, combateu, a gente não desenvolve a doença. Ou se desenvolve, a gente fica no início dela. A gente não dá tempo dela atacar o nosso corpo a ponto de danificar o suficiente e a gente ter casos graves. A gente fica só no caso leve. E se eu não tomar vacina, quer dizer que eu vou morrer? Não. O seu corpo ele leva em torno de 7 dias aí para produzir anticorpos. Ele vai tentar combater a doença. Só que às vezes esses 7 dias que ele leva para produzir o anticorpo não é tempo suficiente para a gente sobreviver. O dano que esse vírus vai causar é muito maior. E quando o anticorpo estiver pronto, vão ter tantos vírus dentro da gente, que ele não vai conseguir combater em quantidade. Por isso é tão importante tomar vacina. Para qualquer doença que existir vacina, tomem. Tomem, pelo amor de Deus. Vacina altera o nosso DNA? Jamais. Não, vacina não tem o potencial de alterar o nosso DNA, de jeito nenhum. É tão difícil alterar o nosso DNA que se desse para fazer, a gente não tinha mais doenças como muitos tipos de câncer, como diabetes tipo 2, um monte de doença genética terríveis que acometem pele, ossos, órgãos internos. A gente não ia ter mais nada disso, se fosse tão fácil assim alterar o nosso DNA. Então a vacina não altera o nosso DNA, tá? Podem ficar muito tranquilos. A vacina tem chip? Jamais, gente. Um chip não é tão pequeno assim que ele possa ser colocado numa seringa daquele tamanho, numa agulha daquele tamanho dentro do nosso organismo.
Existe até a tecnologia, que jamais ia ser produzida em larga escala para isso, tá? Não se preocupem que não tem chip na vacina. A vacina é de verdade e ela é para proteger as nossas vidas, certo? Ah, mas tomei a vacina da gripe, fiquei muito ruim e fiquei mal. Mas não foi o vírus que fez isso com você, não foi a vacina, foi o seu organismo. Tá? Às vezes o nosso organismo olha para aquele fragmento que entrou, aquele pedaço de vírus, e ele leva muito a sério aquilo. E ele desenvolve uma resposta exagerada para o que está acontecendo. Aí a gente se sente mal, jamais como a gente sentiria se tivesse infectado. Mas a gente vai sentir mal, pode ter sintomas de febre, mas é a reação do nosso organismo e não do pedaço de vírus ou vírus morto que está lá dentro. Certo? Então, depois que você toma a primeira dose, você ainda está suscetível, tá? Porque algumas vacinas, algumas doenças, o nosso corpo não aprende tão rápido a produzir os anticorpos. A gente precisa de um reforço. Nesse reforço, aí ele aprende. Este período de tempo entre uma dose e outra é muito perigoso. É muito perigoso, tá? Porque você está completamente suscetível, vulnerável a pegar a doença. Na sua cabeça você já está livre e não está. E é aí que a gente seleciona alguns tipos de vírus. A gente vai falar mais pra frente nas variantes. Ao contrário, sempre pense nisso, gente. É muito melhor proteger com uma vacina, evitar a doença do que ter que medicar. É melhor prevenir do que remediar. Já as avós já falavam, né? A gente não tem remédio específico. A gente não sabe se o tratamento que existe vai funcionar com a gente ou não. Não vale a pena o risco. Tá bom? Como é que produz uma vacina? São várias etapas. Então, primeiro você tem a pesquisa. Ah, não sei se ela é segura ou se não é. As vacinas demoravam 4, 5 anos para ficar prontas e essa ficou pronta menos de 1 ano, as vacinas, porque as tecnologias todas já estavam prontas. A gente só mudou o código genético que tinha que colocar lá dentro. A gente só mudou um pedacinho de vírus. Mas como fazer a vacina, toda a tecnologia já tinha sido desenvolvida. Nada é novidade. Essas vacinas de RNA mensageiro, da Pfizer, da Moderna, elas já tinham sido amplamente estudadas para fazer uma vacina para ebola. A gente só trocou o vírus. A técnica é a mesma. Por isso que foi rápido. Então não se desenvolveu nada novo. Tá? A tecnologia não é nova. O que mudou foi o ingrediente que colocou ali. Outra, o incentivo para as pessoas acharem logo a cura para a pandemia foi enorme. As pessoas não dormiram para pesquisar isso. Realmente houve um esforço gigantesco dos cientistas para tentar ajudar a gente a passar por essa pandemia. Tá? Ninguém trabalhou 4 horas por dia e descobriu isso. Foi muito exaustivo. Então, primeiro tem a pesquisa básica e os testes não clínicos feitos em laboratório. Tem resultado? Passa para a próxima fase, que são os estudos clínicos. Tu fez em testes, fez em animais, deu certo, vai passar para o estudo clínico, que é o que o Butantan está fazendo com essa vacina nova que eles lançaram agora sexta-feira, né? Então, pede lá a autorização da Anvisa para estudar em seres humanos, tá? Então, pega um grupo de pessoas e testa neles. Fase 1 desse teste é para ver se a vacina é segura e se as reações que as pessoas tiveram foi aceitável. Ah, deu dor de cabeça, deu dor no local. É aceitável? É. Deu uma trombose? Não, não é aceitável. Tá? Colocou em risco? Não é. Na fase 2, deu tudo certo na fase 1. Fase 2. Vai avaliar quanto tem essa dose. É uma dose de 1 ml? É uma dose de 5 ml? Precisa de 2 doses? Vai avaliar agora como a logística do processo. Na fase 3, vai ver o quão segura essa vacina realmente é quando a gente coloca ela numa população muito grande. A fase 1, que a gente testa em humanos, é numa população pequena, são poucas pessoas. Na fase 3, é em 20 vezes mais esse número de pessoas e ver se ela realmente é eficaz. Deu tudo certo na fase 3, aí vai pedir autorização para a Anvisa, no caso do Brasil, né? A nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vai analisar todos os dados, e a Anvisa é séria para isso, vai analisar todos os dados e vai decidir sim, ela é segura, vale a pena, e vai autorizar o uso ou não dela
no país, tá bom? Não é chegando, ninguém tira e vai aplicando nas pessoas, tá? Tem um processo muito longo e muito sério envolvido. Vou deixar esses 2 videozinhos aqui para vocês, no link é do YouTube para vocês assistirem, que explica lindamente com animações como que essas vacinas agem no nosso organismo. E vamos falar agora depois. Tá, não tinha vacina, peguei, faço o que agora? Tratamento precoce, kit Covid. Gente, isso é fake news, isso não existe tratamento precoce para a Covid, não existe. A letalidade da Covid, aqui, a oficial dela é em torno de 0,7%, ou seja, menos de uma em cada 100 pessoas que pegarem vão morrer. Menos de uma em cada 100 pessoas vão morrer. 80% dessas pessoas não vão sentir nada além do leve desconforto. Algumas vão sentir um desconforto maior, outras vão precisar ser internadas. Quem define isso é o nosso próprio organismo. Quem define isso é a quantidade de receptores, lembra? De fechaduras que você tem na sua célula. Quanto mais fechaduras para a entrada de vírus você tiver, pior vai ser essa doença em você. Quanto mais velhos nós somos, mais receptores nós temos. Por isso que essa doença, teoricamente, ela é muito mais leve em crianças e adolescentes. Porque eles têm poucos receptores, poucas entradas de vírus nas células, os sintomas são muito menos piores do que nos adultos, principalmente nos idosos, certo? Então, quem tomou chá de boldo, quem tomou Coca-Cola, quem tomou cloroquina, vai se curar do mesmo jeito. Ah, eu tomei e fiquei boa. Também, mas o cara que fez nada, também se curou. Porque o corpo reage assim, tá? Não foi a cloroquina. Pensa que a pessoa que produz, os fabricantes de cloroquina e de ivermectina, falaram que não funciona. Tem alguém mais interessado do que eles em falar que funciona? Porque eles iam vender mais. Eles estão falando que não funciona. Por que eles estão falando isso? Porque as pessoas estão morrendo usando esse medicamento. Sim. A ivermectina, por exemplo, ela é um remédio para verme, que foi feito para a gente usar uma vez a cada 6 meses, para controlar verme. Uma vez, um comprimido a cada 6 meses, de tão tóxico que ele é para o nosso organismo. As pessoas estão usando por semanas. E o que está acontecendo? Estão ficando doentes por causa do tratamento que não funciona para a Covid. Certo? Olha aqui. As farmacêuticas alertando para neurotoxicidade. Ele é tóxico para o sistema nervoso da ivermectina. Cloroquina não funciona. Não funciona. Você acha que se funcionasse, os Estados Unidos ia dar a cloroquina deles pra gente? Porque eles venderam a preço de nada a cloroquina que eles compraram lá. Porque não funciona. Só a gente no mundo tá achando que funciona. Só. Mas ninguém no mundo acha isso. Você acha que se funcionasse, tantas pessoas estariam ficando doentes? Não, tava todo mundo curado. A gente precisa parar de acreditar em teoria da conspiração. Certo? Olha aqui, Kit Covid Notícias, ó, 23 de março, 24 de março, peguei notícias novas, mais próximas possíveis. Pode estar ligado à hemorragia e insuficiência renal, tá matando os nossos órgãos. Esses remédios são tóxicos, são para as doenças específicas. Chefes de UTIs ligam kit Covid a maior risco de morte no Brasil. Ah, mas eu tomei e não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque você não precisou ser entubado. Quem chega num ponto de dano que vai precisar ir para a UTI, vai precisar do fígado funcionando perfeitamente bem e dos rins funcionando perfeitamente bem, não vai ter mais esses órgãos bons, os suficientes para encarar a doença. Entendeu? Então, para você não aconteceu nada porque você não foi entubado numa UTI, porque senão provavelmente teria acontecido. 3 pacientes morreram na fila de transplante de fígado por causa da cloroquina. Deu cirrose medicamentosa. Começa com hepatite e evolui para cirrose. Morte do fígado por uso de medicamentos.
comuns em quem toma 20 anos de cortisona, por exemplo. Não quem passa aí 10, 15 dias tomando um único medicamento, de tão tóxico que ele é. Não é feito para isso, não foi feito para essa dosagem, não foi feito para isso. 3 pacientes fizeram, sabe, nebulização, quando põe a máscara? Sabe que a gente fazia muito com criança e tal, com soro? Fizeram isso com cloroquina, morreram, porque o comprimido é cheio de talco. É talco, como todos os outros comprimidos, eles são feitos para serem ingeridos, não para serem respirados. Imagina você respirar um tolete de talco no seu pulmão que já está sofrendo, num pulmão que já está doente. Essas pessoas morreram. Tá? Urina escura, inchaço e dor. Médicos relatam estrago do kit Covid nos rins. Não caiam nessa, gente. Resistam à tentação, porque não funciona. O que funciona é você tentar se manter saudável e usar a máscara e se distanciar. A gente só consegue prevenir a Covid. Uma vez que você pegou, você vai para o hospital e vai tratar os seus sintomas. Você não vai tratar o vírus, porque a gente não tem um remédio para matar o vírus. A gente tem remédio que mata, que diminui os sintomas, igual gripe. Ah, vou tomar um Benegripe. O Benegripe mata a gripe? Não, ele tira os sintomas. Quem mata o vírus, então? O seu próprio organismo. Então, quando a gente vai para o hospital, a gente vai para diminuir, aliviar os sintomas do corpo, para o corpo ter condições de sobreviver a tempo do nosso organismo matar o vírus. Certo? Vamos parar e fazer outro vídeo.